Não pode comer carne. Já falaram isso? Ah, não pode comer carne, não pode comer carne. E eu e o povo começa a inventar. Não pode comer carne porque carne apodrece no estômago. Quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu queria era uma autópsia para fazer a carne podre no estômago. Então tinha um amigo que trabalhava no Instituto Médico Legal. E quando você vai fazer uma autópsia de um cadáver recente, você veste aquela roupa, né? Parece aquela roupa de metalúrgico. Você bota um troço aqui, bota aquele plástico. Por quê? Porque se abrir o estômago e aquilo vazar em você, você vai ter uma queimadura grave. Porque você está falando de ácido clorídrico, que dissolve a carne. Você bota um bife mastigado, ele vira o quê? Líquido no seu estômago. Então, o ácido clorídrico é um ácido poderoso que dissolve o quê? Carne. Deu para entender? Então, carne apodrecer no estômago significa uma dispepsia tão séria que dificilmente você vai para a reunião. Então, carne não apodrece no estômago, porque não dá. Agora, repolho apodrece. Repolho, feijão, já viram os gases que dá? Por que repolho apodrece? Porque a gente não digere celulose, né? Então, apodrece. Agora, carne não. Então, não pode ser carne podre no estômago. Aí vem outra teoria. É que o boi, quando morre, fica estressado, o estresse do boi passa para a carne, você come o bife, o estresse para você, e na hora da reunião você solta na atmosfera. Vocês não acham que é forçar um pouco a barra? Tá? O boi, pelo menos, morreu há um tempão. Já tem um livro chamado A Vida Secreta das Plantas. Né, que o cara percebeu que as plantas sentem. Ele usava dimensionadores de potencial e associava a sons no sintetizador. Então, ele pegava a planta, botava lá, toda vez que você regava a planta, ela produzia um determinado ruído. Aí ele arrancava os pedaços da planta. Depois de algum tempo, ele aproximava, a planta já dava o ruído. Ou seja, as plantas sentem, e já provaram. Agora, o boi você come morto. E a saladinha que você come viva, fresca. Se for por estresse, talvez seja maior. Então, isso são folclores que a pessoa está inventando. Né? Quem come carne é espírito inferior. Né? E quem não come é superior. Chico Xavier era mineiro e comia tutu com torresmo. Né? Costelinha de porco, por aí vai. Hitler era um vegetariano radical. Então, olha o folclore. Mas peraí. Eles continuam falando da carne, né? Aí o pessoal começa a inventar, não pode fazer sexo, não pode comer carne, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E já pensou, você vai à reunião 5 dias na semana, acaba o casamento. Também não pode casar. Tudo isso é o quê? Baseado em que você diz essas coisas? Da onde você tirou isso? Então são coisas... Ah, é tradição. Sim, mas da onde está escrito? Agora vamos lá. Mas eles falam o negócio da carne, sempre. Mas é toda reunião? Não. Reuniões de ectoplasmia, onde você vai ter uma cura paranormal, onde você tem uma intervenção qualquer direta. Não é toda reunião. Reunião mediúnica, eles pedem isso? Não. Na reunião mediúnica o efeito é intelectual. Mas numa reunião de cura, reunião de tratamento, coisa assim, aí eles falam. O que isso tem a ver? Não sei. Mas o professor Dr. Carlos de Brito Embaçaí, que é um engenheiro e um físico, cuja esposa era média de efeitos físicos, ele construiu um laboratório de pesquisa na casa dele, e ele tinha uma curiosidade a respeito do que seria o tal do ectoplasma e o que ele usa. Então ele fez uma experiência interessante. Primeiro, ele analisou as características da ectoplasmia. Então, olha só. Problemas com a luz, temperatura, isso. E, como físico, qualquer trabalho que você realize, gasta o quê? Energia. Então, tem que ter uma fonte de energia para você deslocar um objeto qualquer. Né? Então, quando a gente desloca esse objeto, da onde a gente está tirando energia para fazer isso? A energia que a gente usa para fazer todos os trabalhos vem do Sol. Né? Você sabia que toda energia que a gente tem vem do Sol? A plantinha faz fotossíntese. E aí o ruminante, a vaquinha, vai, come a plantinha e transfere aquela glicose. E aí você come a vaquinha e... E como é que você faz? Você digere, entra na célula, mitocôndria, pega aquilo, quebra e libera a energia. E como é que você guarda essa energia? Tem uma molécula chamada ADP, difosfato de adenosina. Aí você pega ali. Aí você pega um fosfato inorgânico e, pô, prende aquela energia ali. E faz o ATP, trifosfato de adenosina. E a energia está lá. Aí você guarda. Toda vez que você vai realizar um trabalho, o que você faz? Você quebra, libera energia e faz o serviço.
E come, repõe, e não é assim? Então, a energia no corpo humano, para tudo, está presa nesta molécula. Então, qual é a substância que leva energia pelo corpo humano? ADP. ATP. Tá bom? Fosfato inorgânico é a molécula essencial para você carregar energia. Não é isso? O fosfato é um elemento que tem algumas propriedades particulares. Não é? Quando você pega fosfato inorgânico puro e expõe à luz, ele faz o quê? Evola. Porque o fóton, ele é instável e ele libera, lembra? Fogo, fato, aquelas coisas assim que aparecem. Ele faz o quê? Reage na presença da luz e fica instável. E solta moléculas, que é como se ele evaporasse. Então ele sublima, que é o nome, na presença da luz. Não é só isso. Quando ele sublima, ele rouba calor do ambiente. Cai a temperatura. Já temos duas características comuns. Olha só. O fosfato inorgânico é sensível à luz. O fosfato inorgânico diminui a temperatura do ambiente. E, junta aí, é a molécula que carrega energia no corpo. Existe, então, teoricamente, uma explicação bem plausível para isso. Agora vamos lá. E a carne entra onde? Ele fez uma mesa comprida, com milímetros, assim, com a escala milimétrica. E ele pegava cones de papel e os espíritos deslocavam o cone pela mesa, tá? Então, a médium, que era a esposa dele, liberava a substância e o cone deslocava pela mesa. E ele media a distância que os espíritos eram capazes de deslocar aquele cone de papel. Ele queria um negócio leve para ter um deslocamento rápido. Quando ele viu falar no negócio da carne, ele fez uma experiência muito interessante. Bom, carne é o quê? Proteína, aminoácido. Então não dá para você controlar um bife. Então o que ele fez? Ele pegou o quê? Aminoácido puro. Em quantidades. Miligramas. E ele começou a administrar o médium. Tantas miligramas. Aí pegou uma quantidade de tempo antes da reunião, ele foi administrando. Foi indo. Aí, quando chegou num nível de aminoácidos, o deslocamento começou a diminuir. Foi diminuindo. Quando chegou a um nível de exposição aos aminoácidos, os espíritos não foram mais capazes de deslocar nada. Aí ele mexeu no tempo, na distância. Então ele verificou que quando você administra a albumina, quer dizer, os aminoácidos, e você aumenta a oferta dele sanguínea, cai o desempenho mediúnico. O que isso tem a ver? Então vamos lá. Se o ectoplasma está na célula, e se ele é o ATP, se é o fosfato inorgânico, porque responderia por aquilo, o que acontece quando você aumenta a oferta de aminoácidos? Quem já fez papinha de nenê? Você pega um músculo, compra limpinho, sem gordura, bota com água na panela de pressão e fica fervendo. Tá? O que acontece quando esfria? Não é gordura, não. Você limpou tudinho. É o quê? Aquela gelatina. O que é aquilo? Proteína. Aí você faz uma papinha de nenê forte. Então, o que acontece? Quando você oferece os aminoácidos, eles estão na corrente sanguínea, você começa, então, o quê? Aminoácido é essencial. Você começa a captar e botar onde? Dentro da célula. O que acontece quando o aminoácido entra na célula? Ele começa aqui. Gelificar o citoplasma logo próximo à membrana celular. No que ele gelifica, ele cria uma barreira à saída do fosfato inorgânico energético, se o espírito vai usar. Então, se ele impede a saída, o que é que você não tem? Sessão mediúnica. Ok. Vamos juntar essa experiência com as características do ectoplasma, tá? Bom, a barreira que impede a saída, uma substância que carregue energia em quantidade, que seja sensível à luz, que desbata a temperatura. Qual a probabilidade de ser o fosfato inorgânico a base do ectoplasma? Bem maior do que um monte de outras coisas que a pessoa diz, né? De ser proteína humana, que ser isso, aquilo. Proteína é uma molécula grande, densa, pesada, que ia aparecer. Então, a possibilidade de que seja o fosfato inorgânico a base do ectoplasma e mais alguma outra coisa é bastante significativa. Então, a hipótese de que essa seja a explicação para a coisa... Por que eu estou falando de hipótese? Porque a gente não tem
Certeza. Então, para ter certeza, tem que pegar uma amostra e analisar ali. Agora, indiretamente, é uma hipótese perfeitamente plausível? Aliás, mais plausível do que todas as que eu já ouvi até hoje. Não é um trabalho meu, é Carlos de Brito em Baçaí, tá? Que fez trabalho, e pela primeira vez alguém me respondeu a questão da carne, a questão da luz, a questão daquele troço todo, tá? Perfeitamente plausível. O que explica também alguns médiums que fazem materializações luminosas que perdem 2 quilos numa sessão. Deu para entender? Então, quanto maior o gasto energético, maior a perda de massa que você vai ter. Então, junta tudo isso. Ó, não posso afirmar que é, mas quase. Ok? Então, a gente tem que sempre raciocinar as coisas para ter ideia, para não deixar pensamentos folclóricos. O espiritismo não é folclore, gente. Lembram? Fé verdadeira é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E tem mais uma coisa, no dia em que a ciência provar, qual é a colocação? Então o Livro dos Espíritos não é um livro sagrado dos espíritas. É o quê? Um roteiro que a gente tem que questionar, tá? E questionar na base. Normalmente o pessoal faz o raciocínio assim, do mundo espiritual, aí você generaliza para cá. Peraí, do mundo espiritual? O mundo espiritual é como você explicar o que é a cor verde para um cego de nascença. Como é que você faz? Como é que você explica a cor verde para um cego de nascença? Ah, uma cor quente. É fria, o quê? Não dá. Você vai pegar a alegoria que você quiser, mas vai explicar? Então, você explicar o mundo espiritual para quem está aqui é a mesma coisa. Então, você pegar um pensamento do mundo espiritual e materializar é muito complicado. Agora, pegar um daqui e generalizar para lá é mais fácil. Porque o daqui você pode medir, você pode pesar, você pode analisar. Pode estar errado? Pode. Mas a chance de errar é o quê? Menor do que se pegar um troço lá e explicar aqui. Compreende? Você pega um negócio abstrato. A cor no mundo espiritual, o magnetismo no mundo espiritual, aqui não vai se comportar da mesma maneira. Tá? É uma outra dimensão. Totalmente diferente. Nem os espíritos mesmo sabem explicar, né? No livro dos médiuns, eles perguntam, um cara faz um transporte, ele pega uma pedra e joga no lugar. Aí pergunta, como é que você fez isso? Bom, eu pego a coisa e trago para o meu mundo, envolvo em mim mesmo e trago para o meu mundo, aí eu volto e devolvo para o seu. Aí, explicou alguma coisa? Ele sabe explicar? Vamos lá. Quem tem automóvel aqui, levanta o braço. Automóvel. Você sabe como o motor funciona? Não, mas você usa. Todo dia você usa, mas você sabe como funciona? Não. Então, tem um monte de espírito, faz um monte de negócio. Você se pergunta, como funciona? Ele vai dizer um monte de coisa. Por quê? Ele sabe? Não. Então, você quer saber mesmo? Evoca um físico do mundo espiritual morto, que esteja disponível, e você faz as perguntas. Aí você chama o Zé. Zé, como é que se faz transporte? Ah, você pega um caminhão e leva. Entendeu, gente? Então, todo mentor vai responder toda pergunta que você quer? Não. E outra coisa, eles sabem tudo. Por que não dão a vacina da AIDS? Porque senão, para que você vai estudar medicina? Se ele vai te dar a fórmula. Vocês entenderam que os espíritos não vão fazer isso? Por quê? Porque a interferência tem um limite, eles estão em outra dimensão. Então, tem um limite significativo para a interferência possível. Então, é um trabalho seu responder as perguntas. É um trabalho seu estudar, analisar. Então, isso sobre o ectoplasma é um trabalho de quem? Nosso. A gente tem que correr atrás. Então, se vocês criassem um departamento de ciências no Centro Espírita e disponibilizassem recursos para fazer umas experiências, talvez a gente resolvesse o problema. Não é? A gente não faz, então a gente tem que ficar na expectativa que outros façam. Agora, eles têm o mesmo interesse que nós? Não. Então, ok. Respondeu a pergunta aí? Ok, gente. Viu como tem muito assunto? Então, esse seminário de mediunidade, ele tem, ao todo, 9 horas de duração. São 3 módulos. No primeiro, a gente define a mediunidade. No segundo, a gente fala sobre essas experiências neurológicas, de neurociência, demonstrando o fenômeno, isso aí. Mas são importantes e são válidas para a gente poder, então, explicar essas coisas que existem. Então, hoje em dia, tem exame neurológico para definir se você está fraudando ou não. Tá? O problema é quando esse exame ficar portátil e você trouxer assim.
Não significa que em 2050 não possa ter. E aí, como é que a gente vai lidar? O espiritismo vai acabar? Não. Tá? Bom, gente, foi um prazer estar com vocês. E voltando, o Livro dos Médiuns, ele é, lembra, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Nós só usamos o Livro dos Médiuns e o dicionário. Mais nada, não usamos nenhum outro livro. A única coisa nova foi esse nível de consciência. Você pode pegar o Guyton, pegar qualquer livro assim, e ver esse material, tá, na internet, que é uma coisa super simples de acessar. A gente só fez o quê? Cruzamos uma informação do Livro dos Médiuns com uma informação prática. Não é algo tão diferente assim, tá? E isso que estava ali, está escrito. A gente só fez um gráfico para especificar mais. E outra coisa, não digam aí que a NET disse que a mediunidade é uma barrinha, que isso é só um gráfico para efeitos de entendimento, tem barrinha nenhuma, tá? É só para efeitos de entendimento. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Nós agradecemos imensamente a todos que contribuíram, né, para este momento. Anete, foi um prazer, uma alegria. Olha, você perguntou sobre efeitos físicos. Eu não tenho a coleção, mas tem uma foto aqui. Essa foto eu tirei do original, que está no museu, no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro. Essa é uma materialização do Peixotinho, tá? Peixotinho é um médium, eu conheci a família dele e tal. E essa é a materialização de um espírito. As pessoas criticam muito, porque pensam, mas isso é estranho, só tem um rosto ali, aquele monte de véu. É o seguinte, para economizar, tá? Então, aqueles véus todinhos, e materializa somente o rosto do espírito, tá? Isso que você está vendo saindo da boca do médium não é o ectoplasma, já é a materialização. Ele já sai e já faz a materialização justamente para economizar a substância, porque ela é sensível à luz. Então, você já faz a materialização, tá? Aí, aquele troço que você vê saindo não é o ectoplasma. Aquela gosma, não. Ectoplasma é gasoso, você não vai ver sair, tá? Aquilo que você vê sair é a materialização. Eles já estão transformando aquilo em material, tá? E aí faz aquilo ali. A materialização não é o espírito todo. Aquele véu todo esconde e você materializa partes. Então, o rosto, o osso, as mãos. Algumas efígies são esquisitas, parece que é uma fraude, parece que é um... Por quê? Porque a maleabilidade desse ectoplasma depende do médium, tá? Então, da mesma maneira que a produção mediúnica mental depende da sintonia vibratória do médium, a física também. Então, a plasticidade desse material vai depender do médium. Então, essa aqui é a materialização propriamente dita. A corporificação perfeita é um fenômeno muito raro, porque o desgaste é absoluto. Kate King, Florence Cook, era uma corporificação perfeita. Então, ela tinha pulsação, ela tinha batimentos cardíacos. Porém, a médium podia perder de 3 a 5 quilos. E você perder 5 quilos começa a ter um ônus muito grande, o desgaste. Então, Elizabeth de Perrance, que também fazia uma corporificação perfeita, teve lesões pulmonares graves por conta disso, tá? Então, normalmente, o ônus de uma corporificação é muito grande. Então, são raros os médios que podem fazer. Nós temos hoje em dia, na República Dominicana, uma jovem que faz a corporificação perfeita. E corporificação. O espírito aparece todo com pulsação. A gente tinha o Carmine Mirabelli aqui no Brasil, tá? A gente tinha o Peixotinho, ele fazia raramente. Teve um ou outro episódio que ele fazia isso. O médium Fábio fez uma vez. Normalmente ele fazia propriamente dita. Existe a materialização tangível e não visível. Você sente o espírito, mas não vê. E você tem a chamada materialização espectral, que você vê aquele... Não é tangível, você passa, não tem nada. É como um holograma. Então, são tipos diferentes de materialização, não são todos iguais. Mas você não está vendo nada. Ela é tangível, mas não visível. Tá? Não, peraí, não, nada a ver. Olha só, desdobramento é uma coisa, projeção já é outra totalmente diferente. Por exemplo, o que é projeção da consciência? É um fenômeno paranormal anímico? Não. Normalmente, se você projeta sua consciência, é como projetar o seu pensamento. É como um sensor radar, um morcego.
Ele projeta a voz e tem o quê? Um retorno. Você pode projetar seu pensamento. Você não vai ver espírito nenhum. Bom, sair do corpo e ver desdobramento. Este é um fenômeno mediúnico, porque você vai estar acordado aqui. Normalmente você tem efeitos físicos aqui. Por exemplo, Ivone Pereira tinha. Ela quase foi enterrada. Porque você tinha batimentos cardíacos, porque aí você está deslocando o quê? O perispírito. Com isso, quando você desloca de maneira lúcida, você compromete o corpo. Tipo Lázaro, tá? Você entra num fenômeno parecido com a catalepsia, tá? Esse é um fenômeno mediúnico. E não é tão comum assim. Agora, projetar o pensamento é outra coisa totalmente diferente, que não tem nada a ver com mediunidade. Tá bom? Olha só, você tem que ver do que está falando exatamente. Você dorme e vai visitar um lugar e volta. Não é um fenômeno paranormal. Você está aqui e projeta o seu pensamento para captar um negócio lá. É um fenômeno anímico, tá bom? Você sair do corpo, aparecer, materializar num lugar, quando seu corpo parece morto aqui, já é uma outra coisa. Então, não tem o mesmo nome. É que as pessoas misturam as coisas, tá? Então, tem que separar cada um. E, gente, senão a gente fica aqui até 6 horas da noite, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Nós vamos fazer a nossa prece, gente. Todo mundo está apressado, a gente sabe, né, para o almoço. Mas o nosso muito obrigado. E nós vamos ter que esperar até 2015, né, Anete, para vagar, né, a agenda da Anete. Nós vamos tentar marcar 2016, né? Até 2015 já está lotado, né? Senhor, obrigado, Senhor, por tanto aprendermos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta casa, ouvindo, despertando, Senhor, a nossa consciência, o nosso interesse em cada dia aprender mais. Obrigado pelos nossos companheiros de Uberlândia, nossos companheiros da Rádio Fraternidade, a nossa irmã Anete, pela sua tarefa de levar o conhecimento a todos nós. Abençoe, Senhor, estes companheiros. Abençoando o nosso movimento espírita, os companheiros espíritas de Araguari, para que juntos, Senhor, possamos fazer sempre mais, buscar o nosso trabalho, buscar, Senhor, a nossa evolução. Permita, Jesus, que o nosso trabalho do dia continue sendo amparado pela espiritualidade amiga. Que a tua paz e a tua bênção nos envolva a todos. Que assim seja. O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. 24 horas ligadas em você.